Bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje vamos explorar um momento especial no Evangelho de João, o chamado dos primeiros discípulos. Essa passagem é rica em significado porque mostra como o encontro com Jesus transforma vidas de maneira profunda e imediata. Vamos caminhar juntos pelos versículos de João capítulo 1, de 35 a 51, onde veremos a interação de Jesus com homens simples, mas que seriam pilares fundamentais na propagação do Evangelho. O texto começa com João Batista novamente apontando para Jesus. Ele está com 2 de seus discípulos quando vê Jesus e declara: "Eis o Cordeiro de Deus." Essa frase é tão poderosa que os 2 discípulos imediatamente seguem Jesus. Aqui vemos o impacto do testemunho de João. Ele não reteve os seus seguidores, mas os direcionou para Cristo. Esses 2 discípulos são identificados mais tarde como André e muito provavelmente João, o autor do Evangelho. É interessante notar que João nunca menciona a si mesmo diretamente no texto, uma demonstração de humildade. Quando os 2 começam a seguir Jesus, ele se vira e lhes faz uma pergunta: "O que vocês estão procurando?" Essa é uma pergunta profunda, que vai além de um simples "o que querem". Ela nos desafia a refletir sobre o que realmente buscamos em nossa caminhada de fé. É conforto? Respostas? Ou é um relacionamento com o próprio Deus? Os 2 respondem com uma pergunta: "Rabi, onde o Senhor está hospedado?" Eles não estavam apenas curiosos sobre o local físico, mas queriam passar mais tempo com Jesus, conhecê-lo melhor. Jesus então os convida: "Venham e vejam." Esse convite é mais do que para um lugar, é um chamado para uma experiência pessoal com Ele. Depois de passar aquele dia com Jesus, André fica tão impactado que vai imediatamente procurar seu irmão, Simão Pedro, para contar o que havia acontecido. Ele diz: "Achamos o Messias." Essa declaração mostra que o breve encontro com Jesus foi suficiente para convencê-lo de que ele era o Salvador. Quando Simão encontra Jesus, algo extraordinário acontece. Jesus olha para ele e muda seu nome para Pedro, que significa rocha. Esse novo nome não é apenas um título, é uma declaração profética sobre o papel que Pedro desempenharia na construção da igreja. Aqui vemos que Jesus não apenas nos chama, mas também nos transforma e nos dá um propósito. O texto avança para o dia seguinte, quando Jesus encontra Filipe e o chama diretamente, dizendo: "Siga-me." Sem hesitar, Filipe obedece. Assim como André, ele não guarda essa experiência para si. Ele encontra Natanael e diz: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." A reação de Natanael é interessante. Ele questiona: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Essa pergunta reflete o preconceito da época. Nazaré era uma cidade insignificante, e a ideia de que o Messias pudesse vir de lá parecia absurda, mas Filipe simplesmente responde: "Venha e veja." Quando Natanael se aproxima de Jesus, algo surpreendente acontece. Antes mesmo que ele diga qualquer coisa, Jesus declara que ele é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael, surpreso, pergunta como Jesus o conhece. Jesus responde: "Eu o vi quando você estava debaixo da figueira." Essa resposta impacta profundamente Natanael. Estar debaixo da figueira era, para muitos judeus, um lugar de oração e meditação nas Escrituras. É possível que Natanael estivesse orando ou refletindo sobre o Messias naquele momento. Ao ouvir Jesus revelar algo tão íntimo, ele imediatamente reconhece: "Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel."
Jesus conclui o encontro com Natanael dizendo que ele verá coisas maiores. Ele faz referência a um momento em que o céu estará aberto e os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Isso ecoa a visão de Jacó em Gênesis, onde ele viu uma escada conectando o céu à terra. Aqui, Jesus está afirmando que ele é essa conexão viva entre Deus e a humanidade. Lições espirituais do chamado dos discípulos. O poder do testemunho. João Batista, André e Filipe nos ensinam que o encontro com Jesus nos motiva a compartilhar essa experiência com os outros. Quando conhecemos o Messias, nosso desejo deve ser levar outros até ele. Jesus nos encontra onde estamos. André, Pedro, Filipe e Natanael estavam em lugares e situações diferentes, mas Jesus os encontrou onde estavam. Ele nos chama independentemente de quem somos ou de onde estamos. A transformação pelo chamado. Jesus não apenas chama, mas transforma. Ele viu em Pedro um líder antes que ele mesmo pudesse perceber isso. Da mesma forma, ele vê o nosso potencial e nos dá um propósito. Responda ao convite. Quando Jesus diz, venham e vejam ou siga-me, a resposta é nossa. Filipe e Natanael mostram que a obediência ao chamado traz grandes bênçãos. Expectativa de coisas maiores. Jesus promete que, ao segui-lo, veremos coisas maiores. Isso nos encoraja a confiar nele e a viver com fé. Nesta aula, vimos como Jesus chamou os seus primeiros discípulos e como cada encontro foi profundamente transformador. Eles não apenas seguiram Jesus, mas foram capacitados a participar do plano divino para a redenção da humanidade. Na próxima aula, veremos o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Esse evento nos revelará mais sobre o poder e a compaixão de Cristo. Que você continue refletindo sobre o chamado de Jesus em sua própria vida e responda a ele com a mesma prontidão e fé que esses primeiros discípulos demonstraram. Até a próxima aula e que Deus o abençoe.